tinha acabado, deve ser o Paulo, não é? Porque ele tinha acabado o jornal. Mas o nosso bairro é muito grande, por isso ainda demora um bocadinho a chegar cá. Paulinho, bem-vindo! Estás bom? Tudo bem. Tudo bem contigo? Estava difícil o trânsito? Não. Ai não, vieste bem. Pois é. E já começaram já acabaram as aulas, portanto a malta já está aí muito... Olha, tenho ali bolo de bolacha para ti. Queres já ou comes mais daqui um bocadinho? Mais aqui. É melhor aqui um bocadinho. Olha, tu estás aí todo elegante, tu mantens-te assim... Elegante. Senta aqui um bocadinho comigo. Olha. Ai, deixa-me buscar o meu livro, que ele já me tinha aqui chegado e eu disse logo, temos de trazer para já o Paulo, que é vizinho que chega Mas aqui. eu trago obviamente, com uma dicatória. Ai, obrigada. Era o mínimo. Olha, és tu que abres quase este bairro de manhã, porque estou eu a preparar-me e estás tu sempre a dar as notícias. Pois, não é verdade. Tem que ser. Há quantos anos? Foste mudando, sim, fui mudando. Estás cá desde o dia 1. Eu já perdi a conta, mas sim, desde o dia 1 da SIC. Na SIC Notícias, na edição da manhã, 10, 12 anos, talvez. Tu tens rapaz para acordar agora a que horas, normalmente? Quando estou, Sim. 3h30. Ninguém acredita. Mas tu sabes que eu, no outro bairro, cheguei a fazer o Diário da Manhã e era essa hora também. 3h30 da manhã. E é uma hora terrível, ninguém tem noção. Só tem uma do coisa que é. boa, não há trânsito. Pois, nunca apanhas. Nunca apanho trânsito. Nunca. Mas é que ainda para mais não estás todos os dias, isso depois deve ser difícil de regular ali um bocadinho. Quando estava, não, porque eu, quando não estava a coordenar a edição. Sim. E o horário era o mesmo. Claro. Mas é muito engraçado, porque o nosso organismo adapta-se. Adapta-se a dormir pouco, que é um erro, e adapta-se, de facto, a estar com alguma estabilidade nestes horários mais complicados. Pois, porque ninguém consegue dormir às 7 da noite, não é? Não, isso é... Então quem tem família nem pensar, não é? E eu não podia ir para a cama nem às 7, nem às 8, e cheguei a ir às 11, nenhum médico pode ouvir isto. E até à meia-noite, e de facto a certa altura começa a pesar, até porque depois a idade já vai pesando. Pô, que idade tu tens? 58. Já tens 58 anos. E eu disse, não posso continuar nesta vida, isto é para jovens. Não, até porque tu já experimentaste quase todos os horários, não é? Sim, na SIC, o primeiro dia foi o último jornal. Pois foi. Que acabava assim uma hora qualquer, 2, 3 da manhã, era conforme. Eu acho que é isso que tem mantido o teu casamento. Para já é uma Cristina, e só isso faz toda a diferença, é ou não é? Eu acho que sim. Há quantos anos estás casado? Ora, fazendo contas assim de cabeça, 32 anos. E um casamento? E namorámos 6 anos, portanto, mais 6 para trás, 38. Ah, tu começaste muito novo. Não, tinha 18, já tinha quase 20 anos. Pronto, sim, é uma... mas é uma mulher de uma vida. Isso não se usa já, estes casamentos. Eu não sei se usa ou não. No meu caso foi assim. Ou então tem a ver com as viagens que vocês fizeram, não é? Eu acho que, sim, em parte, não é só. Claro que não, mas eu acho que ajuda muito, porque uma bem... viagem é tempo em que estamos juntos, é tempo em que somos cúmplices, em que guardamos memórias, e eu acho que isso alimenta muito uma relação. Ela não é jornalista, pois não? Não, ou é? não. Não tem nada a ver com este mundo. Nada a ver. Vivo noutra dimensão. Completamente noutra dimensão. É fisioterapeuta de formação. Cuidado, dá muito jeito também. E principalmente a partir de agora. Mas isso é em casa de ferreiro, não é? Como se costuma dizer, portanto... Bom, mas, vocês conseguiram fazer 3 filhas maravilhosas, é só meninas, portanto tu não tens jeito para meninos. Não. A primeira não quisemos saber se era menino ou menina, foi uma surpresa. A segunda foi um acaso e depois acabámos por saber, e depois na terceira já não vale a pena. Não então é? quando soubemos que era uma terceira menina, pronto, era uma menina. Mas tu bem. eras daqueles homens que ainda ias tentando o rapaz ou não? Pensámos que o terceiro pudesse ser um rapaz, mas eu quis sempre ter meninas. Que engraçado. A minha mulher é que queria ter um menino, um Francisco. E diz que as meninas são muito mais ligadas ao pai. Tu sentes isso? Eu sinto que elas são ligadas, não sei se são mais. Talvez. Tem fases. Sim, eu acho é verdade. Que tem fases. É porque elas já são crescidas, que idades é que elas são já mulheres, têm? A mais nova tem 21, a do meio 20. Elas fazem, as duas mais velhas fazem anos em agosto, portanto vão fazer 26 e 29. Portanto, são mulheres. Olha o teu ar agora. 26 e 29, do género. Sim, eu tenho mulheres, sim, não é? Verdade, é verdade. Mas olha, aqui estão alguns dos locais onde vocês, desde pequeninos, foram visitar. E este livro é muito engraçado por isto. É porque o Paulo, para além de escrever para um site que normalmente dá estas indicações, resolveu agora compilar tudo e mostrar aqui 100 lugares que se devem conhecer em Portugal com as crianças. Alguns deles já foste com os teus pais?
Ou não? Sim, alguns, sim, não foram muitos porque Na eu altura nasci também não se viajava tanto. em 1961, portanto, na altura não se viajava tanto, por várias razões, porque não havia condições, porque as estradas não são como hoje. Sim. E os Para se chegar ao norte eram muitas horas. Eram horas infinitas. Mas, curiosamente, tenho excelentes e grandes memórias desse tempo e, curiosamente, o lançamento do livro foi a semana passada no Jardim Zoológico, onde era um dos sítios onde eu ia mais com os meus, particularmente com o meu pai, que era professor primário, e como nas férias tinha sempre mais disponibilidade que a minha mãe, acabámos por fazer muitos passeios com ele. E o Jardim Zoológico em Lisboa aquilo é mítico, não é? Tu és nascido e criado em Lisboa, não é? Sim, eu nasci em Lisboa. Eu nasci não na maternidade Alfredo da Costa, mas numa clínica na rua abaixo, embora o meu bilhete de identidade diga que eu sou da Penha de França, porque eu, na altura, morava com os meus pais na Avenida General Roçadas, que é na Penha de França, e, portanto, ficou aí. Por brincadeira, quando desfilo à marcha da Penha de França, eu digo que é a minha É tua. Mas não é. Nem nunca alinhaste essas coisas das marchas. Eu gosto muito, e ainda este ano estive lá a vê-las e acho que é uma das marcas de Lisboa imperdível. Imperdível. Como o São João do Porto, que, aliás, estavas a dar essa última notícia dos festejos. É uma festa, é uma mesmo. festa. Mas o Jardim Zoológico também era das poucas atrações que Lisboa tinha na altura. É verdade, não é? É verdade. Sim. Meia dúzia de jardins e depois os museus. E os monumentos, não é? Que são os mesmos, que ainda... Os mesmos não, porque abriram mais museus e não é verdade. Os monumentos Sim, mas alguns que se mantêm são os mesmos. Alguns mantêm-se, são mais bonitos, alguns estão mais apetecíveis para as crianças, que não é fácil às vezes convencer hoje em dia as crianças a fazer visitas, mas nós temos muita coisa. Mas quando tu ias com os teus pais, já disseste que as estradas eram muito mais difíceis, portanto o caminho era mais demorado, mas também se permitia ir parando em determinados sítios, não é? Até permitia coisas muito engraçadas. No início, quando nós éramos muito miúdos, ainda ninguém tinha carro. Portanto, ninguém tinha carta lá em casa. Aliás, o meu pai nunca tirou carta. Quem tirou carta foi a minha mãe. E não tínhamos carro. Portanto, nós quando íamos viajar para o norte, para a terra dele, íamos de comboio. Depois fazíamos uma viagem no Val de Voga, a vapor. Que giro. Que era uma coisa interessantíssima. E lembro perfeitamente, em Coimbra, parávamos em Coimbra e estavam as senhoras... Portanto, isto antes do 25 de Abril ainda, não é? Eu, no 25 de Abril, tinha 11, 12 anos. E estavam as senhoras a vender águas em bilhas de barro. A água tem outro sabor, assim. Mas era na estação de comboios. Portanto, isso depois desapareceu tudo e acabou. E eu fiquei ainda com uma memória do Portugal antigo, o Portugal muito rural. A aldeia do meu pai não tinha, na altura, depois acabou por ter, não tinha luz, não tinha na estrada alcatroada, não tinha água. Portanto, à noite era na lareira e quando íamos para os quartos, com as costas geladas e a parte da frente quente, estávamos na lareira, íamos com a candeia até ao quarto. Mas olha, é muito difícil falar dessa antiguidade e da tua mãe ter conseguido tirar a carta num país onde as mulheres não tinham tanta liberdade assim. Nós éramos muito pequenos, portanto, tenho assim uma ideia, mas lembro-me que dela um dia chegar a casa e fez a surpresa, tinha o carro parado lá embaixo e ela guiava. E a minha mãe ainda tinha uma particularidade. Claro. Está bem, o claro não era tão claro assim. Não é? Mas tinha uma particularidade. A minha mãe, que foi também professora primária há muitos anos, a certa altura na vida decidiu mudar e foi fazer o primeiro curso de fisioterapia em Portugal. E eu na escola, quando perguntavam a profissão do meu pai, tudo bem, professor primário, toda a gente sabia. Depois, estamos ainda antes do 25 de Abril. Então, e a profissão da mãe? E eu dizia fisioterapeuta. E ficava tudo assim a olhar, e eu assim, eu tinha às vezes, não tinha complexo, mas tinha assim, miúdo, não é? 7, 8 anos, eu quero... Ninguém tinha uma mãe fisioterapeuta. Não, que é uma fisioterapeuta, e eu tinha que explicar. Portanto, a minha mãe, nesse aspecto, foi uma pessoa muito, para a época, não ficou muito agarrada a esse estereotipo da mulher, mas já trabalhou, não é? Trabalhava. Sim. E depois fez essa mudança na vida dela e foi fisioterapeuta. Vieste a arranjar uma fisioterapeuta depois, que engraçado. Mas foi coincidência. E a minha irmã é terapeuta da fala, portanto anda ali tudo... Anda tudo, não é? Mas, olha, desculpa, é terapeuta ocupacional. Sim, ela não perdoava. Não gosta, se não dissesses o termo certinho, não é? Não, é terapeuta Mas então cresceste em liberdade. Os teus pais eram uns pais liberais? É assim, o meu pai casou tarde, casou com 50 anos e eu nasci 3 anos depois. Portanto, o meu pai tinha 53 anos quando eu nasci. A tua família é toda fora da norma. É verdade. E, portanto, é normal, à época, um professor primário, não é? Portanto, cresceu, fez a vida dele toda no antigo regime, não é? Sim. Muito marcado, porque era o Portugal da época. Mas o meu pai, curiosamente, como professor primário, eu só o conheci
nessa faceta assim muito lá em casa, quando ele corrigia as provas, e uma ou duas vezes que eu fiz a terceira e a quarta classe na escola dele. Não na sala dele, mas houve 2 dias que o professor faltou e eu tive que ir para a sala dele. Portanto, consegui perceber como é que era a dinâmica dele na sala de aula, embora eu não abria a boca, como é óbvio. Nem querias que soubesse que eras o filho, mas não, toda a gente sabia. Aliás, no futebol era guarda-redes, porque eles não queriam aleijar o filho do professor, e então eu jogava à baliza. Não, eu nem sabia se havia de chamar pai ao professor, portanto estava calado. Mas para dizer o quê? Que o meu pai, mesmo com todas aquelas... E a seguir ao 25 de Abril, com as questões pedagógicas, foi uma revolução, verdadeiramente, não só política, mas também, e até do ensino, tinha começado um bocadinho antes. E ele teve que mudar muita coisa que tinha na cabeça dele. Mas o meu pai, ainda em vida, e isso de facto deixa-me assim muito orgulhoso, enfim, por ele... O meu pai, ainda em vida, foi homenageado várias vezes por antigos alunos dele da 4ª classe, homens feitos, por aquilo que ele foi para eles. Muitos diziam que ele tinha sido pai. Portanto, eu percebo que ele foi sempre uma pessoa, mesmo na sua profissão, de espírito muito aberto. E na educação que teve com os filhos, também foi um bocadinho assim. Infelizmente, não o tive muitos anos, porque eu tinha 21 anos quando ele morreu. E, portanto, não... A tua mãe era mais nova? A minha mãe era mais nova. Bem mais nova. Ah pá, que giro que é a tua história de família. Bem mais nova, é verdade. Porque rompe aqui com tudo aquilo que nós imaginamos de uma família à época, Pois, não é? É verdade, é verdade. E tu sentes que foste um bocadinho aquilo que o teu pai foi, se calhar, para as tuas filhas? Conseguiste ir lá buscar alguma coisa disso? Em algumas coisas eu acho que sim, porque aquilo que eu guardo de memórias do meu pai, acho que algumas consigo ser hoje para elas. Há uma situação que é completamente diferente. Ser pai hoje não tem nada a ver com o ser pai do antigamente. Não tem nada a ver. Até no afeto. Até no afeto. Muito mais. Embora o afeto com o meu pai, eu não tinha assim uma distância fria com ele, como muitas vezes se pensa, não é? Havia, apesar de tudo, afeto com ele, embora com a minha mãe era mais normal na altura. Mas... As tuas filhas não se queixam? Não se queixam. Pelo menos, acho que não. Mas é muito mais difícil hoje ser pai. Em todos os aspectos. E, portanto, é muito mais exigente, é preciso ser mais criativo e é preciso estar muito mais com as crianças hoje. Sim. E depois vem aqui a história dos passeios. Pois bem, mas eu também lhes posso perguntar, pelo menos a 2, se têm queixas ou não do pai. Que filhas bonitas, bem-vindas. Falta uma que está em exames hoje. Pronto. Deves saber, não é? Sei. Está neste momento precisamente a fazer. Vai correr bem, quase certeza. Eu acho que sim, o homem que vem todos os dias às 8 da manhã dar-lhes as notícias tem estas 2 moçolhas em casa, não é, lindo? É verdade. A Madalena e a Mariana, e falta a Margarida. E falta a Margarida, que é mais nova. Que é mais nova, não é? Como é que é o pai para vocês? Eu não estou cá. Exatamente. Eu não vou ouvir. Pai jornalista, portanto, vocês cresceram toda a vida com um pai jornalista, não é? Sim, mas acho que o pai jornalista, nós não pensamos muito do pai ser conhecido ou do pai ser jornalista, porque desde sempre que já foi uma coisa normal e super natural. Mas o pai escritor é que é uma novidade. Exatamente, porque vocês no fundo estão um bocadinho aqui dentro, não é? Estão aqui os vossos locais também de eleição. Sim, acho que há muitos deles, sim. Ela é mais caladinha que tu, já percebi. É vergonhada de serviço. Não é mais faladora. Não, mas podes... Não falas. Passa a palavra. Acho que temos aqui muitos programas que desde pequeninas são-nos muito familiares, como o pai há bocadinho falava, da ida ao Jardim Zoológico, aqui em Lisboa, por exemplo, o Museu dos Coches, o Museu do Traje. Já mudou de sítio, entretanto, exatamente. não é? Mas também muitos passeios que demos, por exemplo, em Sintra, que eu acho que é assim um lugar de eleição da família. Nós passámos férias numa Goito e agora... E na Ericeira. Tu ainda vais à Ericeira? Todos os verões. A ver se nos encontramos lá, que eu vou quase sempre à Ericeira, não é? É verdade. Portanto, zonas frias é convosco. É. Aliás, até no Algarve começámos por Lagos, que é uma zona, enfim, mais fresquinha, mas... Tens aqui um sítio que eu ainda nunca fui e que adoraria ir, que é o Castelo de Almorol. Porque eu acho que isto é lindíssimo. Portugal é lindo. Mesmo. Começamos por aí, não é? E depois há, de facto, muitos sítios. Muitas das pessoas conhecem e nunca lá foram por qualquer razão. E há outros que eu notei que há muita falta de informação e as pessoas não sabem que as coisas existem. E às vezes estão na rua ao lado. Olha, o que é isto em Alcanena?
Explica. O carcissoscópio é... Olha, ainda agora falámos estavam aqui a falar de prematuros. É a maternidade dos morcegos em Portugal. Que giro! Há um centro de ciência viva, mesmo ao lado, e há uma gruta onde eles estão. Quando nós visitámos, foi o que nos disseram, há várias espécies de morcegos em Portugal, e desde o Minho, eles vêm aqui ter as crias, e depois estão ali durante um tempo, e voltam para os seus locais, para os seus habitats naturais. E o carcissoscópio é precisamente o centro de ciência viva, onde há experiências giríssimas para os miúdos. Por exemplo, uma delas, um quarto às escuras, onde nós andamos cheios de obstáculos, com uns auscultadores que imitem... Tal e Isso é quase o terror, mas os putos Não, adoram. é como os morcegos conseguem Claro. andar no escuro. E as crianças têm uma percepção e divertem-se imenso a brincar e a aprender. E a visitar um lugar onde nasce também o Rio Alveola, que é lá nascente, que tem uma paisagem linda de morrer. E vocês na apresentação do livro, quando viram o livro, e depois diz assim, Paulo Nogueira, que é só o vosso pai, não ficaram muito orgulhosas? Já tinha chegado lá à casa. Bom, já tinham visto antes, não é? Mas sim. Claro que foi a Madalena que falou, não é? Na apresentação. Que leu um texto ótimo que ela escreveu, mas foi bom. Foi bom ter lá os amigos e a família e toda a gente, as pessoas que interessava. Uma de vocês deu netos ainda. Não. E ele pede muito. Não. Não! E não estás preparado para ser avô? Não, Paulo? tenho um sobrinho que é quase neto já. É muito por pequenino, enquanto então está já é um sendo. neto. Mas ainda É um ontem neto estivemos emprestado. com ele e fazemos também já alguns. Assim, há passeios que já não fazemos com elas, Claro. não é? Pelo menos na mesma. Sim, mas há outros que voltamos a fazer. Mas elas já mais. deixaram os avisos. Vai-te entretendo com o teu sobrinho, que da nossa parte ainda não vai tendo. Não se pode pressionar, não é? Mas olha, para quem está sempre na dúvida do que fazer com as crianças e onde é que vão, são 100 locais. Portanto, isto é uma ajuda verdade. preciosa. Dá para ir para 5 anos. Começa no princípio do livro até ao fim o que fazer com as crianças. Olha, Paulo, adorei conhecer-te. Adorei conhecer a tua história. Não tinha noção nenhuma da tua história. Aliás, tu também és um bocadinho... sais ali, à Mariana, Eu é que não é? saio aqui. Ali, pronto. Porque és sempre assim um bocadinho reservado. Passas um Não, bocadinho... nunca me expus muito, de facto, publicamente a nossa vida, mas. Mas é uma história tão bonita. Esta história dos avós e da avó ter carta, eu acho isso maravilhoso. É verdade, e acho que foi as avós, nem é só a minha sogra também, são duas pessoas, a minha mãe foi, que já morreu, mas a avó também, ainda hoje é uma presença muito forte e pronto, e acho que é nessa teia de relações, porque sempre, não só os passeios, mas também com a família, nós sempre incentivamos muito este contacto com as pessoas. E eu acho que isso também é o segredo de sermos amigos e estarmos assim numa relação há É tantos isso e um anos. bom bolo de bolacha que eu tenho ali para todos. Portanto, se quiserem, já lá vamos todos à cozinha. Bem, deixa-me só deixar Diz-me. aqui uma última sugestão de passeio. Não percam, porque eu, na zona de Mafra, tenho que ser. Claro! Tinha que falar da zona de Sim. Mafra. A aldeia Da do... Mata Pequena? Não, Não. sim, também, Sim. por exemplo. E a do Zé Nós já Franco? lá fomos. A do Zé Franco é um É um clássico clássico. da minha infância, onde elas viam todos os verões praticamente. Todos, Já não falo todos. do convento, porque o convento toda a gente conhece. E só sabe quem lá vai E dentro. só sabe. Beijinhos, adoro conhecer-vos. Obrigada, obrigada. Beijinhos também. Obrigada, Paulo. Este é meu.